Olá, pessoal! Dando sequência ao nosso conteúdo sobre desenvolvimento web com Django, nessa aula de hoje estaremos implementando as páginas iniciais dos modelos de dados com suas respectivas listas. Em termos práticos, eu quero que, ao invés de exibir o nome paciente na página paciente ou o nome médico na página médico, atendente na página atendente ou consulta na página consultas, eu quero que, quando o usuário clicar aqui em paciente, sejam exibidas a lista dos pacientes, contendo informações como o nome, o telefone, o e-mail, a data do cadastro e também a data da modificação. A estrutura dessa tabela aqui vai ser semelhante também ao atendente e ao médico. Até já antecipei, né? Então, a gente vai usar uma estrutura de tabela para tabular essas informações do paciente. Então, cada um desses dados aqui vão ser colunas da nossa tabela. Então, a gente vai ter uma coluna nome completo, uma outra coluna telefone, outra para o e-mail, e assim sucessivamente. Então, o objetivo dessa aula é a gente implementar, né, essas tabelas e já fazer também a população dos valores nessas tabelas. Então, quero pegar os valores que nós cadastramos, né, e exibir na nossa página, na nossa interface de template. Isso para paciente, para atendente e para o médico. Nas consultas, eu quero estar exibindo o nome do paciente, o médico e a data da consulta. Somente essas 3 colunas. Então, vamos para a prática, né? Vamos ver aí como é que a gente implementa essa estrutura de tabelas. Então, a estrutura de tabelas vai substituir esse nome paciente, a página do paciente. E esse nome paciente é proveniente do template que nós criamos para paciente. Aqui em app, no diretório de templates, vamos acessar essa página, né, que está aqui, paciente. E o que eu quero fazer é apagar o nome paciente e aqui dentro eu quero criar uma estrutura de tabela para organizar as informações do paciente de acordo com essas colunas. Então, vou criar aqui minha tabela. No HTML, tabela. É criada através da tag table. E uma tabela ela possui, né, duas colunas semânticas, filhas diretas de table, que é THEAD e TBody. Aqui a gente coloca o nosso cabeçalho e no corpo os dados da nossa tabela, ou seja, todas as informações de todos os pacientes cadastrados. Ou melhor, essas informações aqui de todos os pacientes cadastrados. Então, esse é o objetivo dessa tabela. Então, essa tabela ela tem 5 colunas, né? São esses dados que estão aqui. Essas colunas elas são postas dentro de linhas. As linhas elas são definidas através da tag tr.
Nessa linha correspondente ao cabeçalho, né, ao TRIA, a gente pode fazer uso da tag TH. O que seria esse TH? É uma tag de coluna voltada para cabeçalho. Então a gente usa o TH dentro do TRIA. Lá no corpo, no lugar do TH, a gente vai usar o TD. TH é voltado para o cabeçalho. Então, eu só vou usar TH em cabeçalhos. Então, vou criar uma coluna de cabeçalho para cada um dos dados que nós queremos exibir. São esses dados aqui. Então, são 5 colunas. 2, 3, 4, 5. Então, a primeira coluna vai ser o nome completo. A segunda coluna vai ser o telefone. A terceira coluna, o e-mail. Quarto, data de cadastro. É a última data de modificação. Perfeito. Se eu salvar isso aqui, atualizar minha página de pacientes, ele já vai criar nossa tabela aí. Não ficou exatamente como a gente esperava, né? Porque ele cria uma tabela sem nenhuma formatação, sem nenhum estilo. Só que a gente pode fazer aqui o pulo do gato, né? Aplicar uma classe de tabela à nossa tag table, né? Class table. Então, uma simples especificação, ó, vai nos dar uma organização melhor à nossa tabela. Estiliza a nossa tabela de uma forma muito legal. O que seria esse class table? Aqui eu estou usando uma classe do Bootstrap. Então, é o Bootstrap que desenvolveu essa classe. Eu apenas aplico ela na minha tabela. Isso aqui me livra de ter que desenvolver vários estilos para deixar a nossa tabela assim. Então, de uma forma simples, a gente consegue estar desenvolvendo os nossos projetos usando o Bootstrap. Só que a nossa tabela está faltando o principal, né? São os dados, as informações que eu quero exibir. Que informações eu quero exibir? A relação dos pacientes. Essas informações elas vão ser colocadas aqui dentro do corpo da tabela, tebário. Só que para a gente exibir essas informações, a gente precisa que o template receba essa lista de pacientes. E aonde é que a gente envia essa lista de pacientes? Vou salvar isso aqui. E vou abrir a nossa view, né? Então, para a gente receber essa lista de pacientes, a gente tem que enviar essa informação através do método paciente. Aqui no método paciente, a gente já envia alguns dados, né? No caso, um dado, que é a informação da página que está aberta. E nós implementamos na nossa última aula, né? Para deixar esse destaque aqui, ó. Eu clicar aqui na página e destaca a página. Então, aqui eu informo qual é a página que está aberta, paciente. Só que, além
da página que está aberta, eu preciso também enviar a lista de pacientes. Então, é a View que vai fazer o acesso aos dados referentes ao paciente para enviar o template. O template por si só ele não consegue visualizar quais são os pacientes cadastrados. Esse acesso se dá aqui na View. E como é que eu acesso essa lista de pacientes? Então, eu acesso através do modelo de dados paciente, né? Aqui dentro do nosso arquivo models.py, nós temos uma classe paciente contendo todas essas informações aqui. Então, para eu conseguir acessar, né, esses dados dentro da minha view, eu preciso importar from app, que é a minha aplicação, que é essa aqui, .models, que é o nosso arquivo de modelo. E o que é que eu vou importar? Vou importar paciente. Aqui dentro do método paciente, agora, eu posso passar um novo valor. Vou chamar aqui de lista paciente. Pacientes. E o que é que lista pacientes que vai ser enviado para o template vai receber como dado? Né? Vai receber como dado o modelo de dados do paciente, no formato de objeto, contendo todos os registros armazenados. Então, o que é que eu estou passando aqui? Eu estou passando todos os objetos de paciente. São objetos de paciente. Cada paciente cadastrado é um objeto. Para essa aula, eu trouxe uma novidade. Que novidade eu trouxe? Eu populei o banco de dados com vários pacientes, com vários médicos, com vários atendentes, com várias consultas. Então, nosso banco de dados está repleto de dados e isso vai nos permitir que a gente possa manipular melhor as informações, realizar filtros, consultas. Então, no final dessa aula, quando finalizarmos aqui, né, essa implementação, eu vou estar disponibilizando o projeto, né, lá na descrição do vídeo do YouTube para que vocês possam baixar já o modelo do projeto com todos os dados, né, que colocamos aqui no banco de dados. Então, aqui eu estou passando para a lista pacientes todos os objetos de paciente, tá? Vou salvar isso aqui. E como agora o meu template paciente.html recebe uma lista de pacientes que carrega todos os objetos de paciente, aqui dentro eu posso estar fazendo acesso a essa informação. Como são várias linhas de pacientes, como são vários pacientes, eu preciso usar um laço de repetição. Então, vou usar um laço de repetição do tipo for. Esse for ele tem um fechamento. E o que é que eu vou fazer aqui nesse for? Quero pegar os objetos dentro de lista, underline,
pacientes. Vou mudar aqui, no lugar de objetos, objeto no singular. Porque ele vai pegar cada objeto de lista pacientes e vai estar exibindo aqui dentro. Só que ele vai exibir essa informação de acordo com a estrutura de tabela. Que estrutura é essa? Então, vou criar aqui um tr, uma linha, e vou definir um td para cada dado. 2, 3, 4, 5. Então, são 5 colunas de cabeçalho. Aqui também vai ser 5 colunas. Então, o que é que eu vou acessar aqui, né, na primeira coluna? Eu quero acessar o objeto, ponto, nome, underline, completo. Na segunda coluna, eu preciso pegar o telefone. Então, vai estar dentro de objeto, ponto, telefone. Depois o e-mail, objeto, ponto, e-mail. Lá na tabela, no modelo, está assim, e-mail, sem traço. Aqui eu vou pegar o objeto, ponto, data, underline, cadastro. E aqui, objeto, ponto, data, modificação. O que isso aqui vai fazer? Para cada objeto existente dentro de lista pacientes, ele vai criar uma linha contendo 5 colunas. Em cada uma das colunas vai exibir o nome, o telefone, o e-mail, a data de cadastro e a data de modificação. Finalizando isso aqui, ele volta para cá e testa. Ainda existem objetos? Se existir, ele novamente cria uma linha contendo essas 5 colunas. E aí ele vai fazendo esse processo até finalizar, né, a lista de objetos. Vou salvar isso aqui e vamos agora atualizar aqui a nossa página. Então aqui a gente já tem a lista, né, contendo todos os objetos do paciente. Então aqui são as informações de cada paciente cadastrado. Vejam que eu cadastrei bastante informação aí. Na verdade, eu não fiz esse processo manual. Eu usei um algoritmo para gerar dados de forma automática. Não vou tratar desse algoritmo aqui nessa aula, porque não entra no escopo do curso de Django. Mas eu usei uma biblioteca Faker do Python para estar gerando esses valores. Ok. O que é que a gente vai fazer aqui além disso? Vamos fazer esse mesmo processo aqui para o médico e para o atendente. Então, posso copiar aqui. Deixa eu, opa, posso copiar aqui essa mesma estrutura de tabela e usar no médico. E somente vou estar alterando aqui, ó, no lugar de lista pacientes, lista médico, médicos.
Vou salvar isso aqui e vou abrir o nosso view, nosso arquivo de view. E aí eu preciso estar passando no médico essa lista de médicos, da mesma forma que eu fiz aqui no paciente. Só que eu preciso primeiro importar o modelo para que a minha view reconheça o modelo de dados do médico. E aqui no médico, passar uma nova informação, no caso, lista, underline, médicos, e aqui eu vou passar o modelo médico no formato de objeto e quantos. Quero todos, todos os objetos de médico. Vou salvar isso aqui, clicando aqui em médico. Esperar ele carregar. Aqui ele já carregou a relação dos médicos cadastrados na clínica. Essa tabela ainda não está completa. A gente vai colocar mais alguns recursos aqui nessa tabela, como por exemplo, quero colocar um ícone aqui para conseguir modificar as informações desse médico ou conseguir apagar esse médico, uma lupa para que eu possa visualizar as demais informações do médico. Então, a gente vai estar colocando mais alguns recursos aqui nessa tabela, tá? Mas, nesse princípio, a gente primeiro vai estar exibindo os dados de cada um dos modelos. Então, nós já temos dados de paciente e de médico. Agora vamos colocar o do atendente. Vou copiar essa mesma estrutura. Vou colocar aqui em atendente. Vou trocar onde tem lista médicos, lista atendentes. Veja como o processo é bem simples para a gente exibir as informações, né? Então, eu padronizei os modelos de paciente, médico e atendente, justamente para a gente ter um ganho aqui nessa etapa. E eu preciso passar a lista dos atendentes aqui no método atendente. Da mesma forma, importar o modelo atendente. E aqui em atendente, vou passar lista, underline, atendentes, contendo o valor atendente, ponto object, ponto ao todos os objetos de atendente. Estou colocando dentro de lista atendente. Lista atendentes. Na execução aí do servidor, a mudança. Agora nós temos aí a relação dos atendentes, a relação menor de dados. Para finalizarmos, vamos fazer também aí o de consultas. Aqui em consultas tem uma estrutura um pouco diferente. Então, vou criar aqui uma tabela.
Vou colocar tags semânticas, né? Cabeçalho. E de corpo. E quais são os dados que nós vamos colocar aqui no caso de consultas? Poucos dados: paciente, o médico e a data da consulta. Então, são 3 colunas. Então, essas colunas vão estar dentro de uma linha. E as colunas de cabeçalho, a gente define com TH, são 3. 1, 2, 3. Primeira coluna, paciente. A segunda coluna, médico. E a terceira coluna, data da consulta. Aqui a gente vai precisar receber os dados da consulta. E esses dados a gente envia através da view. Então, preciso passar aqui as consultas para o template consulta. Então, primeiro eu coloco o modelo, importo o modelo. E aqui eu vou passar um novo dado. Lista, underline, consultas. Passar um novo dado, né? Lista consultas. E vai conter o quê? Consultas.objects.all. Ou seja, todos os objetos de consulta. Ou seja, cada uma das consultas cadastradas. Salvo isso aqui. E dentro de consultas, eu preciso ter um for para iterar, né, cada um desses dados. Então, for objeto in lista underline consultas. Finalizar aqui o nosso for. E aqui dentro a gente vai exibir, né, os dados dinâmicos, as linhas dinâmicas. Como são 3 colunas de cabeçalho, também 3 colunas de dados. Então, na primeira coluna, eu vou exibir o quê? O objeto ponto paciente. Na segunda coluna, eu vou exibir o objeto ponto médico. Na terceira coluna, o objeto ponto data underline consulta. Vou salvar isso aqui. Tá.
Se eu não aplicar a classe table aqui, nossa tabela vai ficar toda feia. Vamos visualizar aqui. Consulta. Carregando. Está um pouco devagar. Apareceu agora. Mas ainda está processando. Agora foi. Demorou um pouco porque eu coloquei muitos dados e consultas. Justamente para a gente poder, ao longo do curso, realizar filtros, explorar um pouco alguns elementos do Django que o Django nos oferece. Tá? Então, tem aquela classe de tabela. Essa tabela fica um pouco feinha. Vai demorar novamente mais um pouco. Mas, em relação a essa demora, depois a gente melhora isso, né, para que ele possa filtrar os elementos, para não exibir todas as informações de uma vez. Tá? Então, aqui nós conseguimos fazer a exibição, né, das informações do médico, do paciente, da consulta. Ainda existem coisas aqui a serem melhoradas, mas a gente vai melhorando ao longo do nosso curso. Bom, pessoal, essa aula eu reservei somente com esse objetivo, né? Tá exibindo essas informações cadastradas no nosso modelo de dados. Vou estar postando esse vídeo e na descrição eu vou anexar também o projeto com essa versão atual. Nós chegamos aqui, tá ok? Então, na próxima aula a gente começa a dar continuidade à criação, né, dos elementos de edição, de exclusão, para esses registros que nós cadastramos aqui. Ok? Então, finalizo nosso encontro e até a nossa próxima aula.